Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Fim de jogo no Maracanã, Flamengo 1, Corinthians 0. Antes de mais nada, segue a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Deixa aí seu comentário sobre o que você achou dessa partida. E bom, vamos lá. Depois de 2 jogos que eu não pude gravar, contra o Fortaleza, porque na verdade tanto Fortaleza quanto São Paulo por questões de compromissos pessoais, eu não pude fazer o review dos 2 jogos, então eu queria só fazer um rápido comentário sobre ambos, tá? Bom, contra o Fortaleza, uma partida irretocável do Corinthians, onde o Corinthians soube sofrer no primeiro tempo, soube se segurar, e no segundo, quando saiu para o jogo, conseguiu matar qualquer possibilidade que o Fortaleza teria de reverter. Um jogo muito sólido, muito seguro, que mostra que esse time tem sim potencial, mostra que esse time tem capacidade para sair dessa situação desconfortável que está hoje. E aí a gente chega ao jogo contra o São Paulo, né? E sobre o jogo contra o São Paulo, eu só queria dizer que após a CBF dar a prova mais escancarada que ela podia de que há um favorecimento, né? Isso ficou inegável. O Corinthians, ele peita a CBF, e aí tem o jogo contra o São Paulo, onde faltou muito critério da parte da arbitragem. É lógico que a gente pode falar que o Fagner errou, a gente pode falar que o André Ramalho foi juvenil, tudo isso é verdade. Mas faltou o critério da parte da arbitragem, e o Corinthians fez mais um jogo muito bom contra o São Paulo, mesmo com 2 jogadores a menos. Isso mostra mais uma vez a força e a capacidade desse time. Chegamos ao jogo contra o Flamengo e vamos ao que interessa. É esse jogo que nos interessa, é desse jogo que a gente está aqui para falar hoje. O Corinthians, ele foi a campo aí contra o Flamengo com uma formação que há muito tempo a gente vem pedindo. Aquele famoso 4-4-2. 4-4-2 que foi tão comum no final da década de 90, né? Quase todo time aí jogava no 4-4-2. E a gente vem falando muito desse 4-4-2 no time do Corinthians por conta da qualidade do Garro e do Coronado. Só que hoje não era jogo para entrar no 4-4-2 por conta do adversário. O Corinthians, ele erra nessa questão da formação, primeiro porque tinha um adversário que propõe muito o jogo do outro lado, um adversário que é muito difícil você conseguir jogar de igual para igual por conta da qualidade que eles têm. Então era um jogo mais tático. Era um jogo onde o Corinthians precisava recuperar a bola no meio campo, e aí no 4-4-2 os 2 volantes, só o Rian de contenção, o Charles seria mais de saída, e não estava bem hoje na saída. Eu vou falar um pouco mais sobre o Charles daqui a pouco. Mas por conta desses 2 volantes, o Corinthians tinha sérios problemas na recuperação de bola. Sem falar que o Flamengo, ele é um time que joga muito pelas pontas, ele é um time que joga muito aberto. E nesse 4-4-2 especificamente de hoje, ele entra com Fagner e Hugo nas laterais. É um tiro no pé. É literalmente um tiro no pé, porque são justamente os 2 laterais que mais sofrem nessa questão de marcação. O Hugo, a gente sabe que ele é limitado. Não tem muito o que se esperar do Hugo. A gente sabe da limitação técnica do Hugo. A gente sabe que o Hugo não é dos melhores jogadores que o Corinthians tem, mas ele é esforçado, coisa que faltou muito pro Sr. Fagner hoje. O Sr. Fagner hoje perdido, acomodado, aquele Fagner que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, né? Um Fagner que se apoia na sua história e joga pouca bola, infelizmente, porque o Fagner, ele já foi o maior lateral em atividade no Brasil há uns 4 anos atrás. Hoje não é nem sombra disso. O Fagner, muito se fala que
A sensação é de que pós-Copa do Mundo de 2018, que ele defendeu o Brasil, parece que ele não jogou mais. E isso é triste, cara. É triste porque ele é um dos maiores jogadores em questão de números de partidas na história do Corinthians. E joga hoje com o peso do nome. Joga hoje com o peso da história que ele construiu. E fez uma partida desastrosa contra o São Paulo, a gente perdeu por causa dele. Hoje, mais uma vez, um desastre, muito mal no jogo. O gol que a gente toma, inclusive, é nas costas dele, mais uma vez. É difícil falar sobre isso. Mas o Corinthians ele consegue aí se organizar no segundo tempo. Fez algumas substituições, mudou a formação, onde estava 4-4-2, passa para um 3-5-2. Sai o Fagner, né, entra ali de imediato. Ficam os três zagueiros, né, o André Ramalho, o Gustavo Henrique, que entra no lugar do Fagner, e o Félix Torres. Ele joga o Hugo um pouco mais para frente, só que aí ele comete um erro. Ele tira também o Coronado. Coronado, que no final do primeiro tempo, quando estava já 1-0 pro Flamengo, o Corinthians ele tenta partir para cima. O Coronado foi o que mais tentou alguma coisa diferente, né? Tentou fugir um pouco do toque de bola e tentou ir para cima, tentou uma jogada de infiltração, e era o que precisava, sabe? O Corinthians ainda teve uma boa chance ali no primeiro tempo, onde o goleiro faz uma boa defesa numa finalização do Garro, numa bola que sobra do lance do Coronado. Então eu acho que foi um erro ter tirado o Coronado. Eu acho sim que o Martínez precisava entrar. Eu acho que a entrada do Martínez ela é providencial e mostra um ajuste ali no time do Corinthians, mas não no lugar do Coronado. Eu acho que talvez até se fosse no lugar do Rian, ou se ele tivesse talvez tirado o Hugo, deixado 3 volantes e os 2 atacantes, talvez pudesse ter funcionado melhor. Mas enfim, o Corinthians no segundo tempo ele entra um pouco melhor, ainda sofre por conta da qualidade que tem o time do Flamengo, mas consegue equilibrar a posse de bola, que antes só o Flamengo ficava com ela. No segundo tempo o Corinthians fica mais com a bola, no segundo tempo o Corinthians consegue criar algumas boas chances e termina aí com bolas na trave. O zagueiro do Flamengo tirou uma bola do Romero em cima da linha, cara. É inacreditável que essa bola não entrou. O Flamengo chega a fazer um segundo gol, mas estava impedido. Tô vendo até muita gente falando que as reclamações do Corinthians fizeram efeito, porque falando que o Gabriel não estava impedido. Cara, se falar que nesse lance aqui, ó, não tem impedimento, é bizarro, né, cara? É bizarro. É tirar o torcedor corintiano de idiota. Mas enfim. E o Corinthians segue vivo. O mais importante é que o Corinthians segue vivo pro jogo de volta. Ainda temos a esperança de que vai voltar pro dia 17. É o mais justo a se fazer, uma vez que o calendário já estava certo. E beira o absurdo você trocar a data de um jogo por uma data de um outro jogo da mesma confederação, né? Escancarar o favorecimento. Mas eu ainda confio que a gente vai conseguir voltar esse jogo pro dia 17, independente de ser dia 17 ou dia 20. Eu acho que o Corinthians tem total capacidade de reverter esse placar. Eu acho que o Corinthians tem totais condições de buscar esse resultado. Mas lógico, se for no dia 17 facilita um pouco as coisas. É inegável a gente falar que o Flamengo, com os desfalques que ele vai ter, ele não vai ser um adversário mais fácil. Claro que vai. Mas diante do que eu vi hoje, principalmente no segundo tempo, eu acho que aqui o Corinthians tem total condições de reverter esse placar. E méritos totais para o Hugo Souza. Se a gente está muito vivo nessa competição ainda, depois do jogo de hoje, é muito por causa do Hugo. O Hugo fez defesas absurdas, defesas
em lances cara a caras, defesas em chutes de longe. O melhor jogador da partida, inegável, inegável. Valeu muito o investimento feito na contratação do Hugo. Hugo que aí provavelmente pro próximo jogo já seja jogador em definitivo do Corinthians. Hoje o Corinthians ainda teve que pagar a multa de 500, se não me engano, acho que é $500 mil, para poder contar com o Hugo, mas valeu a pena. Na primeira bola do jogo ele mostrou, né, porque que ele, não sei, acho que é 500 mil, cara, não sei, de verdade, eu acho que é 500 mil, mas ele já justificou esse preço, ele já justificou por que pagaram esse valor. Fez defesas absurdas, justo, o melhor jogador da partida, não é nem o melhor jogador do Corinthians. Hugo Souza mais uma vez mostra que veio para se tornar um ídolo na história do Corinthians. Bom, fiel, chegamos ao final de mais um Spot Mão. O sentimento de tristeza pela derrota, mas na expectativa. Como eu disse, o Corinthians ele perde, mas ele perde por um placar mínimo e segue vivo na Copa do Brasil. E a gente sabe como esses placares mínimos são fáceis de se reverter. Próximo jogo do Corinthians a gente enfrenta o Inter. Jogo esse que pode marcar aí a estreia do Memphis Depay como titular. Tem se falado aí hoje durante a transmissão do Energia. Para quem não sabe, muitas vezes eu prefiro até acompanhar o jogo pela TV e a narração pela Energia, porque, cara, é horrível você ficar ouvindo aqueles comentaristas da emissora, né, de televisão, dando aquelas agoradas, né, no Corinthians, que a gente sabe que dá, a gente sabe que tem. Mas o próximo jogo do Corinthians, então, contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. E é um jogo que a gente sabe que vai ter aí toda essa dificuldade, né? O Inter que vem numa crescente, é um jogo difícil, mas na Neoquímica Arena, sábado, 7 horas da noite. E é um jogo, cara, que o Corinthians ele precisa ganhar, não é que ele tem tudo para ganhar, ele precisa ganhar esse jogo. O Corinthians precisa ganhar esse jogo até para conseguir respirar um pouco nessa data FIFA, para conseguir, quem sabe, sair aí da zona do rebaixamento, né? Pegando aqui a rodada, agora a gente vai fazendo conta rodada após rodada, né? É incrível. A gente vê aí o Vitória pegando o Atlético Mineiro em Minas. Então, eu acho que o Corinthians ele tem totais condições de sair dessa situação vencendo o Internacional, mas precisa fazer a lição de casa, né? O Corinthians ele precisa muito voltar a ter essa sequência de vitórias. Eu acho que fazendo o dever de casa agora contra o Inter, vem numa tranquilidade muito maior para o próximo jogo da Copa do Brasil, né? Para quem sabe aí começar a dar novos ares pro seu torcedor. Bom, fiel, é isso aí, um abraço, é nóis e vai Corinthians!